Somente crer. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. We're so happy and thankful to be here, Estamos tão felizes e agradecidos por estarmos aqui, that we can enjoy the fellowship together, onde podemos nos regozijarmos com esse companheirismo juntos, with all the singing and the worship. com todos os louvores e adoração. We thank God Então nós agradecemos a Deus for such a wonderful time. por um tempo tão maravilhoso, But the greatest part that we have e que a maior parte que nós temos is the Word of God. é a palavra de Deus. I remember the prophet of God tells us Eu lembro que o profeta de Deus nos disse that singing is good, que cantar é bom, but he called it the feminine part. mas ele chamou os hinos da parte feminina. But the word is the masculine part, Mas a palavra é a parte masculina. and it's the word that brings life. E é a palavra que traz vida. Praise the name of the Lord. Let us all stand together Louvado seja o nome do Senhor. Vamos As todos we- ficar em pé as we turn into our Bibles. enquanto entramos na nossa Bíblia. In the book of Matthew, in the 16th chapter, No livro de Mateus, no capítulo 16, reading verses 17 and 18. lendo a partir do verso 17 e 18. And I would like to give this sermon a title, E eu gostaria de dar um título a este sermão. There is nothing of such prevailing power Não há nada com um poder que pode prevalecer, as the revelation of God's word. como a revelação da palavra de Deus. Amen. Amém? Matthew 16, reading from verses 17. Mateus 16, lendo a partir do verso 17. And Jesus answered and said unto him, E Jesus respondendo disse-lhe: Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, porque não foi carne nem sangue que revelou, but my Father which is in heaven. mas meu Pai que está no céu. Verses 18. Verso 18. And I say also unto thee, Pois também eu digo that thou art Peter, que tu és Pedro, and upon this rock e sobre esta pedra I will build my church, edificarei a minha igreja, and the gates of hell e as portas do inferno shall not prevail against it. não prevalecerão contra ela. Praise the name of the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Poder assentar enquanto a irmã canta. Páginas vermelhas da igreja primitiva The red pages foram escritas com sangue e com choro, mas ela venceu.
red pages of the first eu Christian, ia chorar I would cry ao ver os irmãos to see those brothers fazendo das catacumbas sua congregação. making those caves as their congregation. A fogueira não podia queimar, The fire couldn't o burn, leão não podia and matar the a lion couldn't fé kill the faith daquele povo. of those people. O rei não podia impedir, The king couldn't stop them. os soldados não podiam parar o The Deus soldier couldn't stop them. daquela igreja. The faith of the church. Eu ia ouvir o apóstolo pregar. I would hear the apostle preaching. Igreja, é chegado o momento, vamos enfrentar. Saying, church, the time is now for face. Eu ia problem. ouvir a voz do valente. I can hear the voice of those who are strong. A espada não impede o evangelho, porque Deus vai na frente. No sword can stop the A gospel. fogueira não Because God is podia in front. The queimar, fire couldn't burn them. o leão não podia matar a The lion fé couldn't kill the faith of those Christians. daquele The people. povo. O rei não podia impedir, The king cannot os stop them. soldados não podiam parar o The Deus soldier couldn't stop the king daquela igreja. of that church. Eu ia ouvir alguém profetizar. I can hear someone prophesying. Meus servos em perseguições, mas eu vou confortar. I know you have persecuted, but I will comfort you. Permaneçam assim Continue quando so, chegar a hora, and the time will come porque vamos ser recebidos pelo Rei da Glória. when we will be received by the King of Glory. A fogueira não podia The queimar, fire cannot burn. o leão não podia matar a The fé lion couldn't kill the faith of those people. daquele povo. O rei não podia impedir, The king os couldn't stop them. soldados não podiam parar o The soldier Deus couldn't stop the God daquela igreja. the God of the church. A fogueira não podia The queimar, fire couldn't o burn. leão não podia matar a The lion fé couldn't kill the faith of those people. daquele povo. O rei não podia impedir, The king couldn't os stop. soldados não podiam parar o The soldier couldn't Deus stop the God of those people. daquela igreja. The God of the church.
Glory. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. Deus é tão bom, aleluias. Praise God. How many of you believe that Quantos de vocês creem naquilo? we have the greatest revelation? Que nós temos a maior revelação. God is good to us. Deus tem dado para nós. He has given us His revealed word. Ele deu para nós a sua palavra revelada. That is why this is the title of the message. E é por isso que é o título desta mensagem. There is nothing of such prevailing power Não há nada com um poder que pode prevalecer as the revelation of God's word. como a revelação da palavra de Deus. And looking back into the New Testament, E olhando de volta para o Novo Testamento, where Christ Jesus and His disciples, onde Cristo Jesus e os seus the discípulos, scribes and the Pharisees and others, e os fariseus e os outros, He asked a question. ele fez uma pergunta: Who do you say that I am? quem dizem que eu sou? Some say He is Elias. Alguns diziam que ele era Elias, Some say John the Baptist. alguns diziam João Batista, Or some of the great prophets. ou um dos grandes profetas, They never had the answer. mas nunca tiveram a resposta. But then Peter, Mas então Pedro, when he turned and asked, quando ele olhou e perguntou: But whom do you say that I am? e quem diz vós que eu sou? He says, Thou art the Ele Christ, diz: tu és o Cristo, the Son of the living o God. Filho do Deus vivo. Hallelujah. That was not by education, Isso não foi através da educação, because the Bible tells us porque a Bíblia nos disse that Peter, que Pedro, he was ignorant ele era ignorante and he was unlearned. e ele era indouto. Those words could not proceed from his mouth, Essas palavras não poderiam ter vindo da sua boca, but it was a revelation from God. mas era uma revelação de Deus. So we come to realize Então nós viemos e It's not- reconhecemos, it's not how educated you are não é quão bom e educado nós somos, or knowledgeable you are, ou que tipo de conhecimento você tem, but if you are elected seed of God mas sim, se vocês são sementes eleitas de Deus, and you have representation, e há uma representação em você, that word will come alive in you. esta palavra se tornará viva em você. The word Christ Jesus spoke, A palavra de Cristo Jesus nos disse, He said it is spirit and life. disse que a sua palavra é espírito e vida. And there is nothing that can stop the life of God. E não há nada que pode parar a vida de Deus. The prophet of God tells E o us profeta de Deus nos disse that the church was built upon divine revelation of God. que esta igreja foi construída sobre uma divina revelação de Deus. It was not by man's ideas. Não foi através de um pensamento humano. It was not collective revelation. Não foi uma revelação coletiva. Preachers coming together Pregadores vindo juntos and want to understand something querem entender alguma coisa and putting it to a vote e colocando isso para uma votação and say we agree on that. e dizendo, não, nós concordaremos sobre isso. It has to come from the throne of God. Não, isso tem que vir do trono de Deus. The prophet of God tells O us profeta de Deus nos disse that there is no private interpretation to the word of God. que não há uma interpretação particular sobre a palavra de Deus. So this message to us, Então esta mensagem para nós it's from heaven. vem do céu. Many times we realize, Muitas vezes nos reconhecemos, as I heard Brother Gerald mention, como eu ouvi o irmão Gerald mencionando, this message didn't come from Jeffersonville, esta mensagem não veio de Jeffersonville, but this is a message from God. mas é uma mensagem de Deus And it came through Jeffersonville e veio através de Jeffersonville. because God chose His servant Porque Deus escolheu seu servo to be in that location. para estar naquele local. But when it comes to the bride, Mas quando vem para a noiva, it is universal. é universal. It's one message. É uma mensagem, It's one Heavenly Father. Pai celestial. That is why E é por isso we feel so accepted. nós nos sentimos tão aceitável. We feel the presence of God Podemos sentir a presença de Deus and your warm welcome em seu calorosa bem-vindo. with all the pastors Com todos os pastores and each and every one of you in this e congregation. cada um de vocês nessa congregação. We feel like we were together before, Nós nos sentimos como estivéssemos juntos antes. and you could relate to the Word of God. E nós podemos nos relacionarmos com a palavra de Deus. We are in the mind of God Nós estávamos na mente de Deus before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. And in time, E nesse tempo do fim, God pleased to pass us here Deus teve o prazer de nos colocarmos aqui that we can have fellowship para que pudéssemos ter companheirismo on the divine revelation of God. debaixo desta divina revelação de Deus. None of the preachers here, Nenhum dos pregadores aqui, we have nothing new that we can present to you. não há nada novo que nós podemos representar para vocês. All what is necessary, Tudo que é necessário, our prophet had already preached. nosso profeta já pregou. And in time,
E nesse tempo, God will give us everything that is required of us. Deus irá nos dar tudo que temos a necessidade de termos. Because we are His bride. Porque nós somos a sua noiva. And we come to realize E nós reconhecemos that God will not withhold anything que Deus não irá segurar nada from His wife. da sua esposa. It's just as a husband É como se fosse um marido to his wife. para com sua esposa. He holds back nothing Ele não mantém nada para si, because He loves her porque Ele a ama. and God loves us. E Deus nos ama. That is why He gave Himself for us. E é por isso que Ele doou a si mesmo para nós. And through the revelation of this word, E através da revelação da sua the palavra, prophet of God says, o profeta de Deus nos disse: flesh and blood has not revealed this to you, Peter, não foi carne nem sangue que revelou tu, Pedro, but my Father, mas o meu Pai, which is in heaven, que está no céu, has revealed it to you. tem revelado isto a você. And upon this rock, E sobre esta pedra, spiritual revelation uma revelação espiritual of the Word of God, da palavra de Deus, I will build my church, eu irei edificar a minha igreja, and the gates of hell e as portas do inferno will never prevail against it. não prevalecerá contra ela. When the church of God moves on Quando a igreja de Deus começa a mover-se in the power and in the inspiration, no poder e na inspiração, the prophet of God tells o us profeta de Deus nos disse, she'll move right on, ela moverá diretamente, on and on and on, ela prosseguirá e prosseguirá e prosseguirá, and no denomination can stop it. e nenhuma denominação irá pará-la. Nothing in this world can stop this Nada revelation, nesse mundo irá impedir esta revelação, because upon this rock, porque sobre esta pedra it's not Peter, não é Pedro, but it's Christ Jesus. mas é Cristo Jesus. He is that rock. Ele é aquela pedra. He was that very rock Ele era aquela pedra that was with the children of Israel que estava ali com os filhos de Israel, a rocha, as they were sojourning in that land. enquanto eles estavam naquela jornada, naquela terra. And that same rock is present in the midst today. E agora esta mesma rocha está presente no meio de nós hoje. God is good to us. Deus é bom para The conosco. gates of hell cannot prevail against it. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra It's a ela, spiritual revelation. porque é uma revelação espiritual. This is the revealed truth. Esta é a verdade revelada. This message is the revealed word of God to us. Esta mensagem é a palavra de Deus revelada para nós. We come to realize Nós reconhecemos God don't work in darkness and confusion, que Deus não trabalha em trevas e em confusão, because in the book of Genesis, porque no livro de Gênesis, in chapter 1, capítulo 1, in the first 5 verses, no primeiro 5 versos, God created the heaven and the earth. Deus criou os céus e a terra. And he says darkness was upon the face of the deep. E ele disse que havia trevas sobre a face do abismo. But then God said, Mas então Deus disse, let there be light. haja luz. And there was light. E ali houve luz. It was a spoken word Era uma palavra falada, coming to manifestation. manifestando-se. So when God says let there be light, E quando Deus disse, haja he luz, saw the light was good. ele viu que a luz era boa. And he divided the light from the darkness. Então ele dividiu a luz das trevas. He called the light day, Ele chamou a luz dia and the darkness he called night. e as trevas chamou noite. And then God began his creation. Então Deus começou a sua So we criação. come to realize, Então reconhecemos, when the word of God comes to an individual, quando a palavra de Deus vem para um individual, it does not bring confusion, isso não traz confusão, but it puts you in a position mas isso te coloca numa posição that you have to make a decision. para que você possa fazer uma decisão. So when the word of God is being presented to you, Então, quando a palavra de Deus é representada para você, we have no excuses. não há nenhuma desculpa, Because we look at the life of Christ Jesus. porque olhamos para a vida de Cristo Jesus, When he was upon the face of the earth with the disciples, quando ele estava sobre a face do abismo, sobre a face da terra com seus he discípulos, spoke in simple language ele falou numa linguagem simples. to the fishermen. Para aqueles pescadores, He spoke in their language. ele falou em suas línguas. To the farmers, Para os agricultores, he spoke in their language. ele falou na sua língua. And to the scribes and the E Pharisees, para os escribas e fariseus, he spoke in parables. ele falou em parábolas. And many didn't understand. E muitos não entenderam. But to his disciples, Mas para os seus discípulos, he spoke to them in simple language. ele falou com eles numa linguagem simples. And that's the way God is doing to his bride. E é assim que Deus está fazendo com sua noiva. In this hour that we are living in, Nesta hora em que nós estamos vivendo, the prophet of God tells o us profeta de Deus nos disse that simplicity que essa simplicidade is the key to the word of God. é a chave para a palavra de Deus.
It is so simple é tão simples that is going over the minds of the intellectuals. que passará por cima do pensamento dos intelectuais. The Bible tells us A Bíblia nos disse: faith fé cometh by hearing, vem através do ouvir and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. And we want to thank God in this hour Queremos agradecer a Deus nesta hora, that God loves us porque Deus nos ama and He gives us this message. e Ele tem nos dado esta mensagem. The book of Revelation No livro de Apocalipse is the last book of the Bible, é o último livro da Bíblia, and it's sealed to unbelievers. e isso está selado para os incrédulos. In there, Ali dentro, the Bible says in the 22nd chapter, a Bíblia diz no capítulo 22, whosoever aquele que shall take one word from it, tira uma palavra disso, or add one word to it, ou acrescentar uma palavra a ela, his part will be taken from the book of life. a sua parte estará tirado do livro da vida. Therefore, Então, we realize nós reconhecemos that altogether que todo junto it is given to believers. foi dado para os cristãos, ou os que creem. This revelation, Esta revelação, this message esta mensagem, is not to unbelievers, não é para os incrédulos, but it's to the bride of Christ mas Jesus. é para a noiva de Cristo Jesus. Are you thankful today, this evening, Vocês estão agradecidos nesta noite to be the bride of Christ Jesus? para ser a noiva de Cristo Jesus? We have a privilege Nós temos um privilégio that we can come under the headship of the word, que possamos vir debaixo da liderança da palavra de Deus, through the revelation of the word. através da revelação da palavra. Faith cometh by hearing, Fé vem através de ouvir and hearing by the word of God. e ouvindo a palavra de Deus. So this opens to us. Então isso está aberto para nós. The book of Revelation, No livro de Apocalipse, it reveals to us revela para nós who the author quem é o autor of the entire book is. deste livro inteiro, From Genesis to Revelation, de Gênesis a Apocalipse. Jesus Christ, Jesus Cristo, just the same, o mesmo, straight through, durante toda a Bíblia, and reveals His complete mystery of Himself e revela seu mistério completo de si mesmo, and His plans for His church, e também o plano dele para a sua igreja, ages durante as eras da igreja, that to come, que estão por vir, and was sealed in there by 7 seals. e que uma vez foi selado através de 7 selos. But Revelation 10:7 tells us Mas Apocalipse 10:7 nos disse that when the 7th angel shall begin to sound, que quando esse 7º mensageiro começar a soar, all the mysteries of God todos os mistérios de Deus shall be finished. será findado. So today, Então hoje it's not a mystery for us any longer, não é um mistério para nós mais, because we have the mind of Christ. porque nós temos a mente de Cristo. And when you have the mind of E Christ, quando você tem a mente de Cristo, nothing is being withheld from you. nada ficará fora, ou você não ficará sem nada. God don't need no interpreter for His own word. Deus não precisa de nenhum intérprete para a sua palavra. He is His own interpreter. Ele é o seu próprio intérprete. You don't need a preacher to come and interpret the word of God to you. Você não precisa de um pregador para vir interpretar a palavra para você. All what he needs to do, Tudo que ele precisa fazer, say what the messenger says. diga o que o mensageiro disse. That is the word of God to us. Esta é a palavra de Deus para nós. He does His own interpretation Ele faz a sua própria interpretação, by bringing to pass cumprindo-se the things that He said would happen. aquelas coisas que ele disse que sucederia. So God never changed His mind about His word. Então Deus não muda o seu parecer concernente à sua palavra. When God make a promise, Quando Deus faz uma promessa, it has to be fulfilled. isso tem que se cumprir. It has to be granted unto us. Isso tem que ser dado para nós. Because the God that we serve, Porque o Deus que nós He servimos, is bigger Ele é maior than all His promises. do que todas as suas promessas. If He have to bankrupt the whole of heaven Se Ele tem que fazer com que todo o céu se agite to give to His sons and daughters, para dar para os seus filhos e filhas, He will do that. Ele fará isso para dar essa bênção. That's the God that we serve. Este é o Deus que nós servimos. All things are possible Todas as coisas são possíveis to them that believe it. para aqueles que creem. So nothing can stop this revelation. Então nada pode parar esta revelação. Nothing can stop this bride. Nada pode parar essa noiva. She's already on her way. Ela já está percorrendo esse caminho. Nothing can stop you from serving
worshiping God. Nada pode te parar de servir a Deus. Because God has placed His own life in you. Porque Deus tem colocado a sua própria vida em você. The Word of God tells A us, palavra de Deus nos disse: He that which is in you aquele que está em vós is greater than he that which is in the é world. maior do que aquele que está no mundo. So we are thankful this evening Então nós estamos agradecidos nesta noite to know that a great mighty God de saber o nosso grandioso who Deus created the heaven and the earth que criou os céus e a terra is dwelling in vessels está morando em vasos that He has created. da qual Ele tem criado. We are so thankful this evening Nós estamos tão gratos nesta noite for our Heavenly Father. pelo nosso Pai Celestial. There are many who want to give interpretation to the Word of God. Muitos querem dar a interpretação para a palavra de Deus. Like in the beginning He said, Como no princípio Ele disse: let there be light, haja luz, and there was light. e ali houve luz. That don't need any interpretation. Isso não precisa de nenhuma interpretação. It was vindicated Isso foi vindicado. that when God said let there be light, E quando Deus disse haja luz, there is light. houve luz. That is what He promised. Foi o que Ele prometeu. Hallelujah. Aleluia. Now He promised Agora Ele prometeu certain things in the last days certas coisas nos últimos dias, in the scriptures. nas Escrituras. He says why? Ele disse por quê? There it was. Ali estava. That's how Jesus was the Son of God. Foi assim como Jesus era o Filho de Deus. He promised to send Him. Ele prometeu enviá-lo. When He was here in the days here on earth, Quando Ele estava aqui, aqui na terra, and the people E couldn't believe Him, e um povo não pôde acreditar nele, He said, Ele disse: search the scriptures, buscai nas Escrituras, for in them you think you have eternal life, porque nelas pensais ter vida eterna, and they are they that testify of me. e ela que de mim testificam. If I do not the works of my Father, Se eu não faço as obras do meu Pai, then believe me not. então não creias em mim. But if you can't believe me, Mas se não podes crer em mim, believe me for the works that I creia do, nas obras que eu faço, because they testify porque testificam of who I am. de quem eu sou. This word will testify for itself. Esta palavra irá testificar por si mesma. This message lives for itself. Esta mensagem vive por si mesma. And if you can become one with this word, E se você pode se tornar uma com esta palavra, by the revelation that is being given to us, através da revelação que foi nos dada, nothing can separate you from this. nada irá te separar disto. This message is not by mental conception. Esta mensagem não foi dada por nenhuma concepção mental. Paul tells us, Paulo nos disse, he didn't come preaching enticing words, ele não veio pregar com grandiosas palavras, but he spoke in the power mas ele falava no poder and the demonstration e a demonstração of the Holy Spirit. do Espírito Santo. And the same message that Paul preached, E a mesma mensagem que Paulo pregou, our messenger preached. nosso mensageiro também pregou. It might seem to be very simple Parece tão simples to other evangelists in his day, para os outros evangelistas no seu dia, but he had a power of God. mas ele tinha um poder de Deus. He was God's gift to the people. Ele era um dom de Deus para o povo. It was God's gift to me. Foi um dom de Deus para mim. It was God's gift to each and every one of us. Foi um presente, um dom de Deus para todos nós. And anytime God sends His gift E todas as vezes que Deus envia um presente ou dom, and it's been accepted, e isso é aceitado, it's a blessing from God. é uma bênção de Deus. And if it's being rejected, E se isso for rejeitado, judgment will strike. então o julgamento irá vir sobre você. And God always sends warning before judgment. E Deus sempre envia uma advertência antes do julgamento. The time that we're living in, No tempo em que nós estamos vivendo, so many things are happening around the world. tantas coisas estão acontecendo em torno do mundo. And the Bible tells us E a Bíblia nos disse that men's hearts are failing for fear que os corações dos homens estão tremendo de temor with everything that is happening around. com todas as coisas que estão acontecendo em torno de nós. But He tells us Mas ele nos disse, we should look up, nós deveremos olhar para cima, because our redemption draweth nigh. porque nossa redenção se aproxima. The whole world is fearful. Todo mundo está com medo. The governments are fearful. Todos os governos estão com esse temor. The doctors and the scientists and everybody, they're fearful. Todos os cientistas e doutores estão com esse temor. With all the diseases that is upon the face of the earth. Com todas as doenças que estão sobre a face da terra.
But if you can come and be one with this word, Mas se você puder vir e ser um com esta palavra, through the revelation, através da revelação, you need not to be afraid of anything. você não precisa ter medo de nada. Because God in you Porque Deus em vós will keep you away from every danger irá te manter longe de cada desses desastres, and every trials. em cada dificuldade, provas. The prophet of God tells O us profeta de Deus nos disse, that wherever the will of God sends you, porque aonde a vontade de Deus, there onde is- Deus te enviar, there is enough grace que ali haverá graça suficiente to keep you. para te manter ali. And I'm sure that you will agree with me E eu sei que vocês irão concordar comigo that we are children of Abraham que nós somos os filhos de Abraão, because of faith. porque nossa fé It's because of faith that's why you're here this evening. é por causa da fé você está aqui nesta noite. And God called Abraham E Deus chamou Abraão and he told him, e ele disse para ele: get out from your country, saia do seu país, get out from your kindred saia desses seus parentelas and from your household e desses seus parentes unto the place that I will show unto you. até esse lugar que eu te mostrarei. Abraham, Abraão, he didn't have a cloud of witnesses that we have today. ele não tinha uma nuvem de testemunha como nós temos hoje. He didn't have a Bible. Ele não tinha uma Bíblia. He didn't have the tapes. Ele não tinha nenhuma fita gravação do profeta. He didn't have a spoken word book. Ele não tinha uma palavra falada. He never had none of the devices that we have. Ele não tinha nenhum desses tipos de recursos que nós temos. But he heard the voice of God Mas speaking ele to him. ouviu a palavra de Deus falando a ele. Hallelujah. That is what we need. É o que nós necessitamos. Because he was a son of God. Porque ele era um filho de Deus. He had everything that a world could have offered. Ele tinha tudo que o mundo poderia oferecer para ele. But he was not satisfied. Mas ele não estava satisfeito com aquilo. And so is every believer. E assim é cada cristão. What satisfies us O que nos satisfaz is the everlasting portion. é a porção eterna. Because Porque when God called Abraham, quando Deus chamou Abraão, he had to be separated from everything that was carnal. ele tinha que se separar de cada coisa que era carnal. But we see as God called him, E você sabe, quando Deus estava chamando, he also had family members along with him. ele tinha alguns membros da família em torno dele. And God could not have blessed him E Deus não podia abençoá-lo until he get rid of all those that were around him. até que ele se livrasse de tudo aquilo que estava em torno dele. And the prophet of God said E o profeta de Deus disse that Lot, his nephew, que Ló, seu sobrinho, he was a parasite. ele era um He was something like a leech, a parasite to hold on to you, a vine. parasita, né? Ele era um parasita. Lot was like a parasite É como um parasito. holding on to Abraham. Sempre estava ali próximo de Abraão. And in our life, E nas nossas vidas, many times muitas vezes, we have things nós temos coisas in our life em nossas vidas that holds on to us. que nos segura, And está ali, we don't want to part with it grudado a nós, e nós não temos como nos separar disto, because of our feelings. por causa do nosso sentimento. But if you are true elected of God, Mas se você é verdadeiramente eleito de Deus, you have to separate your feelings você tem que separar os seus sentimentos from your faith. da sua fé. And that is what Abraham did. E foi o que Abraão fez. And every son and daughter of Abraham in this time, E cada filho e filha de Abraão neste tempo, God will give them enough grace Deus irá dar a eles graça to suficiente do what Abraham did. para fazer aquilo que Abraão fez. How many of you are Abraham's seed this evening? Quantos de vocês são semente de Abraão nesta noite? How many of you can do what Abraham did? Quantos de vocês podem fazer o que Abraão fez? The same very God that was in Abraham O mesmo Deus que estava com Abraão is in you this evening. está em você nesta noite. Abraham knew his God. Abraham recognizes Abraão creu em Deus. and the word of God tells us E a palavra de Deus nos disse: that they that know their God, aqueles que conhecem seu Deus, they will do exploits. eles irão fazer coisas They'll do good work, great work. grandiosas. So if you know God in this hour, Então, se você conhece Deus nesta hora, nothing will be withheld from you. nada irá te impedir de fazer as coisas. You cannot know God by just coming to church. Você não irá conhecer Deus simplesmente ao vir para a igreja. It's a revelation from God. É uma revelação de Deus. Peter,
Pedro, he followed Christ Jesus, ele seguiu Cristo Jesus. but yet he didn't know who he was Mesmo assim, ele não sabia quem ele era. until it was being revealed to him Até que isso foi revelado a ele, by a revelation. através da revelação. And many people this evening E muitas pessoas nesta noite are sitting in message churches estão sentados nas igrejas da mensagem, without the revelation sem a revelação of what the message is do que a mensagem é and who God is. e quem é Deus, de quem é Deus. But you cannot separate God from his word. Mas você não pode separar Deus da sua palavra. It's by a revelation. É através da revelação. Back home in Georgetown, Guyana, Ali de volta em Georgetown, na Guiana, many times I will say, muitas vezes eu diria, one of these days, destes dias, people will come to realize pessoas virão para reconhecer that they only have a concept of the message. que eles simplesmente têm uma concepção da They only mensagem. have a head knowledge. Tem apenas um conhecimento mental. But we need to get it down in our heart. Mas precisamos fazer com que isso desça ao nosso coração. And that can only come by revelation. E isso só pode vir através da revelação. Not going to college, Não indo para a faculdade, but getting into the presence of God. mas entrando na presença de Deus. You know, I always remember this statement. Eu sempre lembro dessa citação. One preacher tells us, Um pregador nos disse: when you come into the house of God, quando você vem para a casa de Deus, leave your college and knowledge outside the door. deixe seu conhecimento e suas faculdades para lá, da porta para lá. Hallelujah. Isn't that wonderful? God don't want our knowledge. God don't want our knowledge. Deus não quer os nossos próprios conhecimentos. That is what caused trouble in the beginning. Foi isso que causou o problema no princípio. Because Eve, Porque Eva, instead of believing the word of God, em vez de crer na palavra de Deus, she wanted to have knowledge. ela queria ter conhecimento. The saints of God, Santos de Deus, the prophet of God even tells us o profeta de Deus nos disse that revelation que revelação is higher than education. é mais alto do que a educação. The greatest education that we could have A maior educação que nós podemos ter is when we receive the baptism of the Holy Ghost in our life. é quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo em nossas vidas. Hallelujah. Then you become sons and daughters of God. Então vocês se tornam filhos e filhas de And Deus. for as many Como muitos as are being led of the Spirit of God, foram liderados pelo Espírito de Deus, they are sons of God. todos estes serão filhos de Deus. Are you thankful for the leadership of the Holy Spirit? Vocês estão agradecidos pela liderança do Espírito Santo? When you can be led of Him, Porque você pode ser liderado por Ele? God is good to us. Deus é bom para conosco. So then, Então, what kind of people should we be? que tipo de povo deveríamos ser? If the very Holy Spirit Se o mesmo Espírito Santo has so embodied or empowered or is inside of you, que está dentro de vossos corpos, you don't use your own thoughts. quando ele estiver ali, você não usará seu próprio pensamento. If the Holy Ghost is in you, Se o Espírito Santo estiver em vós, you don't use your own thoughts. você não irá usar seu próprio pensamento. You'll have His mind. Você terá a mente You dele. don't use your own mind. Você não irá usar sua própria mente. You don't have to use your own opinion. Você não precisa usar sua própria opinião. But the Holy Spirit has you so built Mas o Espírito Santo tem feito tal construção, until your thoughts and your being construiu isso de uma tal maneira que seus pensamentos e o seu ser is God's Spirit expressing itself through you. será o Espírito de Deus expressando-se através de você. What kind of a church would we be Que tipo de igreja então nós seremos desta maneira? if we have the Spirit of God expressing through us? Se tivermos o Espírito de Deus expressando-se através de nós. The Apostle Paul said, O apóstolo Paulo disse: we ought to be living epistle, nós temos que ser epístolas vivas, read and seen of all men. lendo e visto por todos os homens. And our life must be worthy of this gospel. E nossas vidas têm que ser digno do evangelho. God didn't call us to do lip service. Deus não nos chamou para sermos apenas um culto vocal através dos lábios. He called us to live. Ele nos chamou para nos vivermos. How many of you can relate with the scriptures? Quantos de vocês podem se relacionar com as escrituras? The footstep of the righteous Os passos do justo is ordained of God. são ordenados por Deus. If you are elect of God, Se vocês são eleitos de Deus, you don't have to sweat yourself up você não precisa se suar bastante
to know God. para conhecer Deus ou But se he- esforçar. But He will reveal Himself to you. Mas Ele irá se revelar a vocês. Because He wants you to have revelation. Porque Ele quer que você tenha revelação. He wants you to have more of His Word. Ele quer que você tenha mais da sua palavra. And as you feed upon that Word, E enquanto você se alimenta desta palavra, you become what He will have of you. e então você se tornará aquilo que Ele tem, que Ele pensa a respeito de você. If you try to read the Word Se você tenta ler a palavra by some educational standpoint, de alguma concepção educacional, you just read it like you're trying to figure out mathematically something. você irá ler isso como se você estivesse tentando resolver algum tipo de matemática. But if you read it after you have received Christ into your heart, Mas se você lê isso depois de você ter recebido Cristo em seu coração, the prophet of God o says, profeta de Deus está dizendo aqui, it's a brand new book again. será um novo livro para você. It's just a love story. É simplesmente uma história de amor. God is writing it to you. Deus está escrevendo-se em você. It's spiritually revealed to you. E isso é revelado para você de uma maneira espiritual. That is the grace of God to us. E isto é a graça de Deus para nós. The prophet of God tells us E o profeta de Deus nos disse that God's church que a igreja de Deus is absolutely é absolutamente a spiritual revelation of the Lord Jesus Christ. é uma revelação espiritual de Jesus Cristo. And no man can receive it by his own desire. E nenhum homem pode receber isso através do seu desejo. Which one of you received this message by your own desire? Quantos de vocês receberam essa mensagem através do seu próprio desejo? We were all born in sin and shaped in iniquity. Todos nós nascemos em pecado e fomos concebidos em iniquidade. We had no desire to serve God, Nós não tínhamos nenhum desejo para servir a Deus, but because of his elective love, mas por causa do seu amor eletivo, has chosen us before the foundation of the nos world escolheu antes da fundação do mundo and put his life inside of us. e colocou a sua vida dentro de nós. And we don't even understand E às vezes nós nem mesmo entendemos our own life nossa própria vida when God is leading you. quando Deus está te liderando. But the word of God tells us Mas a palavra de Deus nos disse, we should not try to understand God, nós não devemos tentar entender a Deus, but you must believe God. mas nós temos que crer em Deus. All things are possible to them that believe him. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. You cannot study to receive revelation. Você não pode estudar para receber revelação. Revelation is the grace of God to us Revelação é a graça de Deus para nós, that he has given. da qual Ele tem nos dado. The Bible tells us A Bíblia nos disse, no man can come to me nenhum homem pode vir a mim, except my Father draw him first. a não ser se o Pai o traga primeiro. God is good to us. Deus é bom para nós. Hallelujah. The prophet of God said, is that right? O profeta de Deus está dizendo aqui, está certo isso? It has to be worked. It has to be a work of the Holy Spirit. E isso tem que ser uma obra do Espírito Santo. In the beginning to draw the person. No princípio, primeiramente para trazer esta pessoa. And when the person come to God, E quando essa pessoa vem a Deus, by the Holy Spirit draw, através da liderança do Espírito Santo, Jesus said, Jesus disse, I will in no wise cast out. I will in no wise cast out. eu não irei lançá-lo fora. Give him everlasting life. Darei a ele vida eterna. Raise him up at the last day. Levantarei ele no último dia. What a beautiful hope Que linda esperança that God has given to us. que Deus tem nos dado. Hallelujah. Aleluia. None of us didn't choose to be here, Nenhum de nós escolhemos de estarmos but aqui, it was the divine will of God mas foi um desejo divino de Deus that we should be here. para que pudéssemos estar aqui. When Brother Mario, Quando o irmão Mauro, when I spoke to him and he gave that invitation, quando eu falei com ele, ele me deu aquele convite. I didn't know that I would have been here the very moment. Eu não sabia que eu estaria aqui naquele mesmo momento. When Brother Marcos gave the invitation, Quando o irmão Marcos me deu o convite, he did not get the answer immediately, ele não teve a resposta imediatamente, but we had to put it before God. mas tivemos que colocar isso perante Deus. And when God is in it, E quando Deus está nisto, and you follow God's leading, e você segue a liderança de Deus, everything will come out right. tudo irá simplesmente caminhar da maneira correta. Hallelujah. The prophet of God tells E o us profeta de Deus nos disse that if you put God first, que se nós colocarmos Deus primeiro, everything is going to come out right. tudo irá acontecer da maneira correta. How many of us this evening is putting God first? Quantos de nós nesta noite estamos colocando Deus em primeiro lugar?
If you put God first, Se você colocar Deus primeiro, everything is going to come out right. tudo irá dar certo. The prophet of God tells O us, profeta de Deus nos disse, is God first, é Deus primeiro, then your family, então depois a sua família, and you the individual after. e depois você, o individual, por último. God only wants first place. Deus quer a preeminência, primeiro lugar. God don't want second place. Ele não quer o segundo lugar. And if we are giving God second E place, se nós estamos dando o segundo lugar para Deus, He will not accept our sacrifice. Ele não irá aceitar o nosso sacrifício. He wants first place. Ele quer o primeiro lugar. And the sacrifice E o sacrifício is not something that you have extra não é algo que você tem extra, or that you don't need. que você não precisa. Sacrifice Sacrifício is when you take é quando você toma from what you have daquilo que você tem, that is part of you, que é parte de você, and you're giving something e você está dando aquilo in service for God, para cultuar a Deus, and you have to make efforts. e você tem que se esforçar. That is what sacrifice is all about. É isso que é sacrifício. So we need to come into the revelation of the Word of God. Então precisamos entrar na revelação da palavra de Deus. It was not my choice. Não foi a minha It escolha, was not our choice. não foi a nossa escolha, But it was God's choice. mas foi a escolha de Deus. It was God's divine will E foi a vontade divina de Deus that we can be gathered here. para que pudéssemos estarmos juntos aqui. And I believe God has blessed. E eu creio que Deus tem abençoado. And He's continued to bless. E Ele continuará nos abençoando. Hallelujah. You know, Brother Marcus was preaching on forgiveness. Irmão Marcos estava pregando sobre perdão. And you cannot have forgiveness except you have love. Você não pode ter perdão até que você tenha amor. And you cannot have love E você não pode ter amor except you have faith. até que você tenha fé. Because faith is the substance Porque a fé é a substância of things hoped for, das coisas que se esperam. of the evidence of things not seen. E a prova das coisas que não se veem. So it's by a revelation. Então é através da revelação. To be an overcomer, as Brother Jared preached about, Para sermos um vencedor, como o irmão Gerald falou, you need to have a revelation. você tem que ter uma revelação. For you to be in the resurrection, Para que você possa estar na ressurreição, you need to have a revelation. você tem que ter uma revelação. So it's a revealed word of God Então é a palavra revelada de Deus that is being presented to us in this evening time. que foi representado para nós nesse tempo do entardecer. Give us that desire Deu a nós esse desejo to serve Him. para servi-lo. And when we serve Him, E quando nós servimos a Ele, it must be with all our might, tem que ser de toda a nossa força, all our soul, com toda a nossa alma, all our strength. de toda a nossa força It mesmo. is God's grace to us. É a graça de Deus para nós. Hallelujah. The bride, A noiva, to the bride, the rapture is a revelation to her. para a noiva, o rapto é revelação para ela. It's revealed to her E isto foi revelado a ela, that the revelation, que a revelação, the true bride of Christ, a verdadeira noiva de Cristo, will be waiting for that revelation of the rapture. estará esperando a revelação daquele rapto. The rapture is on. O rapto já começou. You are the rapture. Você é o rapto. Because the life is in you. Porque quando essa vida está em você, Hallelujah. Now, agora it is a revelation. é uma revelação. For the revelation is faith. Para esta revelação tem que haver fé. You cannot have a revelation without being faith. Você não pode ter a revelação sem ter a fé. Faith is a revelation. Porque fé é a revelação. Because Porque it's sometimes às vezes that's revealed to you. isso é revelado a você. Faith is a revelation. Que fé é a revelação. Faith is something Fé é algo that has been revealed to you. é algo que foi revelado a você. Like it was to Abraham. Como foi para Abraão. That could call anything contrary to what had been revealed to him. Poderia dizer qualquer coisa que fosse contrária àquilo, ele não aceitaria. So any true elect of God, Então qualquer verdadeiro eleito de Deus, what is contrary to the word, qualquer coisa que é contrário à palavra de Deus, you will not accept it. você não irá aceitar aquilo. You will only accept the word of God. Você somente irá aceitar a palavra de Deus. The Bible tells us A Bíblia nos disse that if it were possible, que se fosse possível, that the very elect would have been deceived. que os eleitos poderiam ser enganados. But you cannot be deceived. Mas você não pode ser Because enganado. the word of God is in you. Porque a palavra de Deus está em vocês. Hallelujah. Faith is not by our physical sight.
Fé não é através de uma visão física. Faith is by revelation. Fé é através de revelação. The message tells us A mensagem nos disse that things that we can see que as coisas que podemos ver and things that we can feel e as coisas que podemos sentir is just for a time. somente é por um período de tempo. But what you can believe Mas o que você pode by crer the word of God, através da palavra de Deus, it takes faith for you to love. isso toma fé. Para você amar tem que haver fé. He says the unseen Ele diz as coisas que não se veem is more real to you será mais real para você than the things that you could see around you. do que as coisas que você pode ver em torno de você. Are you thank God Vocês são gratos a Deus that He called us in this hour que Ele nos chamou nesta hora to look into the unseen? para olhar para o invisível. We need to look into the unseen. Nós precisamos olhar para o invisível, God has given us spiritual eyesight porque Deus tem nos dado os olhos espirituais that we can look into His Word. para que possamos olhar em sua palavra. Don't look to what is happening around you. Não olhe para o que está acontecendo em torno de você. Look into the Word of God. Olhe dentro da palavra de Deus. This Word of God Esta palavra de will Deus give you faith for the rapture. irá te dar fé arrebatadora. It will give you faith for your family. Irá dar fé para com sua família. It will give you faith for your healing. Irá te dar fé para a sua cura. It will give you faith for everything that you desire. Irá te dar fé para todas as coisas que você deseja. It will give you faith for everything that you need. Irá te dar fé para todas as coisas que você tem necessidade. Faith is the substance of things hoped for. Fé é a prova das coisas que não se veem. The evidence of things not seen. A prova das coisas que não se veem. So upon this rock, Então, sobre esta rocha, essa pedra, this revelation, sobre esta revelação, I build my church, eu irei edificar a minha igreja. and the gates of hell E as portas do inferno will not prevail against it. não prevalecerá contra ela. Faith is a revelation from God, Fé é uma revelação que vem de Deus. not by our knowledge, Não através dos nossos pensamentos. not by what we can see, Não através daquilo que nós podemos ver. but it's a revelation from God. Mas é uma revelação de Deus. The prophet of God tells O us, profeta de Deus nos disse, He has revealed it to you by His grace. Ele tem revelado isso a você através da sua graça. It's nothing that we have done. Não foi nada que nós fizemos. It is the grace of God to us. É a graça de Deus para nós. Hallelujah. You didn't work yourself up into faith. Você não trabalhou até chegar a esta fé. He said, you ever have faith? Diz alguma vez você pôde ter fé? It gives to you by the grace of God. Mas isso foi dado a você através da graça de Deus. And God reveals it to you. E Deus revelou isso para você. Therefore, Então, faith is a revelation. fé é uma revelação. And the whole church of God is built upon the revelation. E a igreja toda de Deus é edificada sobre esta revelação. Hallelujah. Praise God. Louvado seja Deus. Be so thankful for Him Nós somos tão gratos that we could come into the revelation of the Word of God. a Ele, porque podemos vir e entrar na revelação de Deus. When we look at the Jews, Quando olhamos para os judeus, when Christ Jesus was being crucified, quando Cristo Jesus foi crucificado, they told Him falaram para Ele, He saved others salvou aos outros, and Himself He cannot save. e a Ele mesmo Ele não pode salvar. Come down Disseram, desce da cruz and do a miracle before us, e faça um milagre perante nós, and we will believe you. e nós iremos crer em Ti. That is what they said. Foi o que eles disseram. The prophet of God tells O us, profeta de Deus nos disse, it's the same old devil today. é o mesmo velho diabo hoje. Come down and we'll believe you. Desça e nós iremos crer em Ti. They didn't realize Eles não reconheceram they was paying Him the greatest compliment. que eles estavam dando para Ele, dizendo para Ele uma das grandes, dos maiores citações That ever was paid Him. que foi dado a Ele alguma vez. If He saved Himself, Se Ele salvasse a si mesmo, He could have saved others. Ele não poderia ter salvado aos outros. So, Então, He gave Himself in order to save others. Ele doou a si mesmo para que Ele pudesse salvar os The outros. prophet of God O says, profeta de Deus disse, the greatest compliment He ever had, uma das maiores elogios que Ele poderia ter recebido, they didn't know it. eles não sabiam disto. He said, Ele disse, God will make the enemy praise Him. Deus irá fazer com que o inimigo louve a Ele. Amen. Amém? How beautiful to see the spiritual revelation of the Word of God. Como é bom ver esta revelação espiritual de Deus. That God can even make the enemy praise Him. Que Deus pode fazer com que o próprio inimigo louve a Ele.
Didn't the word tells us Não foi a palavra que that every disse knee shall bow que todos os joelhos se and every dobrarão tongue e confess toda língua confessará that Jesus Christ is Lord? que Jesus Cristo é o Senhor? So whether they want to believe it or not, Crendo eles ou não querem they crer, have to confess tem que confessar that He is Lord. que Ele é o Senhor. The very people in the time of our Savior, O mesmo povo no tempo do nosso Salvador, when He was riding into Jerusalem, quando ele estava ali entrando em Jerusalém, they cut the leaves of the palm trees eles cortaram todas as folhas das palmeiras and they said, "Blessed is He e disseram: bendito é aquele that come in the name of the Lord." que vem em nome do Senhor, And they worship Him. e adoraram a Ele. But those same people, Mas aquele mesmo povo, when He was being crucified, quando eles estavam sendo crucificados, they say, "Crucify Him! disseram: crucifique-o, Crucify Him!" crucifique-o. It was the same people Era o mesmo povo, that was politics and religion. que eram os políticos e os religiosos. And the same thing is happening today. E a mesma coisa está acontecendo hoje. You have politics and religion Você tem política e a religião right in the framework of the church. ali dentro da área, dentro ali da igreja. We want to make ourselves feel good Nós queremos, às vezes, sentimos bem when we want to talk about denomination. quando queremos falar sobre a denominação And the church is on the outside. e as igrejas ali fora. But we got to come to realize Mas nós temos que reconhecer agora denomination is a spirit. que denominação é um espírito. You can be sitting right in a message church Você pode estar sentado ali dentro de uma igreja da mensagem and have the spirit of e denomination. ter o espírito de uma denominação. Anything that is against the word of God for the hour, Qualquer coisa que é contra a palavra de Deus da hora, that is denomination. isso é denominação. How many of you believe that? Quantos de vocês creem nisso? That is the very word of God. Anything against the word is denomination. Qualquer coisa contra a palavra de Deus é denominação. We need to take the fullness of the word of God. Nós precisamos tomar a totalidade da palavra de Deus. Only the fullness of the word can take us through. Somente a verdade completa irá nos levar-nos até o fim. So the greatest compliment that was ever paid, Então, um dos maiores elogios que foi dado a ele, it was the greatest compliment foi um dos maiores, that when they told him, quando disseram para ele: "Come down and save yourself desça e salva a ti mesmo, and save others," e salva os but outros. they failed to recognize Quando eles disseram e salvou a ti, salvou os outros, mas não salva a ti mesmo. that he was the savior. Que eles não reconheceram que ele era o Salvador. The very word tells us, A palavra nos disse, if they had known, se eles tivessem reconhecidos, they would have not crucified the Lord of glory. eles não haveriam crucificado o Senhor da glória. They had no revelation. Eles não tinham a revelação. They were only looking into history. Eles simplesmente estavam olhando para a história. Looking back into history will not give you revelation. Olhando de volta para a história não irá te dar a revelação. You need to come to the revealed word. Vocês têm que vir para a palavra revelada. This word have to come in present tense. Esta palavra tem que vir no presente. What we find happening, O que nós encontramos que está acontecendo, many are looking back into history muitos estão olhando de volta para a história. and they are looking forward E eles estão olhando adiante. to see what God has done Eles estão vendo o que Deus fez and what God is going to do, e o que Deus fará. and fail to recognize Estão- what God is doing now. E estão falhando em reconhecer o que Deus está fazendo agora. That's the reason why people are in confusion today, E é por isso que o povo está em confusão hoje. because they don't have the right revelation. Porque eles não têm a revelação correta. We need to surrender our life to Him Precisamos render as nossas vidas a Ele. more and more. Mais e mais. God has no substitute for His word. Deus não tem nenhum substituto para a sua palavra. It has to come original, Tem que vir da maneira original. because the original word is the original seed, Porque a palavra original é a semente original. and that is what we have to live by. E é através disso nós temos que viver. The prophet of God tells us O profeta de Deus nos disse that Christ in you que Cristo em vós makes Him the center of life, faz Ele o centro da vida, of the revelation. da revelação. See? Vê? Christ's life in you makes Him the center of revelation. A vida de Cristo em você faz o centro da revelação. Christ in the Bible Cristo na Bíblia, makes the Bible a complete revelation of Christ. e isso demonstra a revelação completa de Cristo. Christ in you makes you a complete revelation of the whole thing. E Cristo em vós te faz a revelação completa de todas as coisas. See? Vê? What God is trying to do. O que Deus está tentando fazer? He says, what is the new birth then? Ele disse, qual é o novo nascimento então? You say,
Você disse? Well, Brother Branham, Então, irmão Branham, what is the new birth? o que é o novo nascimento? It is the revelation of Jesus Christ personally to you. É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente a você. That is the very revelation that Peter received. Foi exatamente essa revelação que Pedro recebeu. And God never changed his mind about his word. E Deus não muda o seu parecer concernente à sua palavra. We got to stay with the word of God. Temos que permanecer com a palavra de Deus. Today, Hoje, men walk ignorantly. homens estão andando de uma maneira ignorante. They don't know that the truth. Não conhecem a verdade. They think it's some kind of ism. Pensam que é algum tipo de ismo. They don't dig down deep enough to get into the spirit of revelation. Eles não cavam profundamente para entrar na revelação espiritual. The deep call it onto the deep. Um fundo clamando um outro fundo. If you want revelation, Se você quer revelação, you got to get into the depths of God's word. você tem que entrar nas profundezas da palavra de Deus. They don't pray enough. Eles não oram o suficiente. They don't call upon God enough. Eles não clamam a Deus o suficiente. That is why people are living a defeated life. É por isso que o povo está vivendo uma vida tão cheia de falhas. If you don't pray and if you don't call upon God, Se você não ora e se você não clama a Deus, you'll not have revelation. você não irá obter revelação. All you have is intellectual conception. Tudo que você terá é apenas uma concepção intelectual. And you cannot defeat the devil by an intellectual E conception. você não pode vencer o diabo com uma concepção intelectual. It takes the power of God in you to defeat the devil. Mas sim, o que vence o diabo é o poder de Deus que estará em você. If you have the revelation of this word, Se você tiver a revelação dessa palavra, Christ in you Cristo em vós, is a hope of our glory. é a esperança da nossa glória. You can defeat any devil Você pode vencer qualquer diabo, at any place, em qualquer lugar, at any time. em qualquer tempo. That is God's word to us. Isto é a palavra de Deus para nós. We should not be afraid, Nós não devemos ter medo, but we're standing upon the promised word of God. porque estamos de pé sobre as promessas da palavra de Deus. Hallelujah. Aleluia. Listen to this. Ouça isto aqui. They just lightly take it. Eles pegam isso de uma maneira leve. He says, oh, Ele disse, well, então, I believe there's a God. eu creio que há um Deus. Sure. Certamente. The devil believes the same thing. O diabo crê da mesma maneira. The devil believes it more than some people claim to believe it. Às vezes o diabo crê mais do que muitas pessoas que professam dizendo que creem. The devil believes it and trembles. O diabo crê nisso e ele se estremece. But the prophet of God tells us here, Mas o profeta de Deus nos disse aqui, people just believe it and go on. o povo simplesmente crê e prossegue adiante. What a pity. Que coisa. People say they believe it and they just go on. As pessoas dizem, não, eu creio, e simplesmente prosseguem adiante. They don't do anything about the word. Eles não fazem nada concernente à palavra de Deus. If you believe the word, Se você crê na palavra de Deus, you'll act upon the word of God. você irá agir sobre a palavra de Deus. And when you act upon the word of God, E quando você age sobre esta palavra, it will lead you into all righteousness. isso irá te guiar para toda a justiça. Hallelujah. So people just believe it and go on. Então há pessoas que simplesmente creem e prosseguem assim adiante. But the devil trembles, Mas o diabo treme, knowing his judgment is coming. sabendo que o seu julgamento está se aproximando. And people believe it E pessoas estão crendo, and don't pay no attention. creem nisso e não prestem atenção a isto. The judgment is coming. O julgamento está se aproximando. We need to pay attention to the word. Precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Only the Holy Ghost in you Somente o Espírito Santo em você can make you pay attention to the word of God. fará com que você preste atenção para a palavra de Deus. This word didn't come from a theologian, Esta palavra não veio de um teólogo, but it came from God. mas veio de Deus. And you came from God. E vocês vieram de Deus. That is why you can relate to the word of E God. é por isso que você pode se relacionar com a palavra de Deus. Saints of God, Santos de Deus, stay with the word. permanecem com a palavra. The word that has been given to us A palavra que foi nos dada is to bring a restore faith. é para trazer uma fé restauradora. This is a message of reconciliation. Esta é uma mensagem de reconciliação. It restores us Isso nos restaura to the original position para a nossa posição original, that we were there before the foundation of the world. dizendo para nós que estávamos ali antes da fundação do mundo, The way back to the tree of life guiando-nos de volta para a árvore da vida, is through the blood.
E isto será através do sangue. This message Esta mensagem is blood. é sangue. This is the life Isto aqui é vida of God to us de Deus para nós. in this time and season. Neste tempo e nessa estação. Hallelujah. The prophet of God tells O us profeta de Deus nos disse that the importance of revelation by the Spirit que a importância dessa revelação através do Espírito to a true believer para um verdadeiro crente can never be overemphasized. nunca jamais irá ser além Exaggerated. de uma exaltação. Revelation means more to you than perhaps you realize. A revelação significa mais para você do que você mesmo pensa. He says, now I'm not talking about this book of Revelation E ele disse agora, não estou falando sobre o livro de Apocalipse ou Revelação, and you. ou você. I am talking about all revelation. Eu estou falando de toda a revelação. It is tremendously important to the church. E isso é tremendamente importante à igreja. That is why the prophet emphasized E é por isso que o profeta está dando ênfase a isto, revelation is important to us. dizendo que a revelação é importante para nós. How many of you love revelation? Quantos de vocês amam a revelação? It's Christ Jesus being revealed to you. Não foi Cristo Jesus que se revelou a você? It's the fullness of Christ. Porque foi a totalidade de Cristo em vós. This word is the fullness of Christ to us. Esta palavra é a totalidade de Cristo em nós. So what happened? E o que sucedeu? Jesus clearly expressed Jesus expressa-se claramente when he said, quando ele disse: no man can come to me nenhum homem pode vir a mim, except my Father draw him first, a não ser se o meu Pai o traga primeiro, or reveals me to him. ou então revela a mim a ele. What a story. Que história, What a life que vida that God has given unto us. que Deus tem dado para nós. You know, as believers, Sabe, como crentes ou cristãos, he says, but while to the true believer, então para um verdadeiro cristão, it's the revelation of God being revealed. It's the revelation of God being revealed. para ele ser esse verdadeiro cristão, será a revelação de Deus sendo revelado a ele. In the age that we are living in, Nesta era em que nós estamos vivendo, the word is a seed a palavra é uma semente that a sower sowed. que foi ali plantado. We know that's true. Nós sabemos que isto é verdade. It's God in word form É Deus em forma de palavra. and can only be interpreted E somente pode ser interpretado by himself. por si mesmo. Hallelujah. Aleluia. The prophet of God tells us here, O profeta de Deus está dizendo para nós aqui the human mind que a mente humana is not capable não é capaz to interpret the mind of God. para interpretar a mente de Deus. No human mind, Nenhuma mente humana, no preacher, nenhum pregador, no politician, nenhum político, no one. ninguém. It takes God himself. Tem que ser Deus mesmo. How can the little finite mind aquela mente tão infinita. interpret the infinite mind? Sim, esta mente pode interpretar a mente infinita também. When we cannot even interpret one another's mind. Então, como podemos nós, que temos uma mente finita, tentar interpretar a mente infinita? And yet people want to try to interpret what a prophet of God says. E muitas pessoas mesmo assim querem interpretar o que o profeta de Deus disse. It can never come out right. Isso jamais irá sair da maneira correta. The prophet of God tells us, O profeta de Deus nos disse: say what I say. diga apenas o que eu disse. He didn't tell us to repeat it as a parrot, Ele não disse para repetirmos como um papagaio, but it must be by a revelation. mas tem que ser através de uma revelação. Hallelujah. The devil is afraid of revelation. O diabo tem medo da revelação, You are the revelation of Christ Jesus. porque vocês são a revelação de Cristo Jesus. The bride is a revelation of her husband. Porque a noiva é a revelação do seu esposo. Are you thankful this evening Vocês estão agradecidos nessa noite, to know that you're the bride of Christ Jesus? sabendo que você é a noiva de Cristo Jesus? God wants us in this hour. Deus quer que nós sejamos nesta hora. He says, they that hunger Ele diz: aqueles que têm fome and thirst after e righteousness, têm sede da justiça they shall be filled. serão preenchidos. Do you believe that? Vocês creem nisso? If you want revelation, Se você quer revelação, you gotta hunger and thirst after righteousness. você tem que ter sede em torno para a justiça.
When you have a little baby in your hands Quando você tem uma pequena bebê em suas mãos, um pequeno bebê, and you put it down on the bed e você deixa ali na cama, and the baby wants attention, e este bebê quer uma atenção, the baby will cry. este bebê irá chorar. And the prophet of God tells us E o profeta de Deus nos disse, the baby that cries the most, o bebê que mais chora, they will receive attention. receberá a atenção primeiro. The reason why people are not receiving attention, O motivo por que o povo não está recebendo essa atenção, they're not crying out to God. não estão clamando a Deus. You need to cry out before Him. Precisamos clamar perante You Ele. need to seek the face of God. Precisamos buscar a sua presença. Hallelujah. You father and mothers here, Seu pai e a sua mãe talvez esteja aqui. you know when you have a little baby Você sabe, vocês pais e mãe, quando você tem um bebê and you put that in the bed, e você coloca ali na cama, sometimes às vezes they will cry very loud. eles iriam chorar muito alto. And when you come, E quando você chega ali, they want attention. querem atenção. They may want you to nurse them. Talvez querem amamentar. And on the other side, E do outro lado, you have some little ones. tem alguns pequeninos, They will not cry. talvez não irão chorar. They will just lay on the bed, Simplesmente estarão ali deitados na playing cama, and kicking up their hands. brincando ali, chutando seus bracinhos e seus pés. And you say, well, it's a very good child. E você dirá, não, é um menino tão bom. And it's a quiet child. É uma criança tão quieta. And you may want to go and play with that child. Talvez você queira ir ali brincar com aquela But when criança. you go and pick up that E child, quando você vai e pega aquela there's a criança, lot of mess coming down on you. você sente muito de sujeira descendo em você. The baby is so quiet E o bebê está tão quieto that it's meddling in the mess. que ali está no meio daquela sujeira. And it's so comfortable. E para ele parece tão confortável ali com aquela Lots of sujeira. Christians today, Tem alguns cristãos assim hoje. they're comfortable where they are. Estão confortáveis naquela sujeira ali onde eles estão. They want to be in a mess. Querem continuar They don't naquela wanna sujeira. Não querem chorar. If you cry before Se God, nós clamamos perante Deus, hallelujah, aleluia, you will get attention. você irá receber a atenção. No good thing will the Lord withhold from them. No good thing will the Lord withhold from them Nenhuma coisa boa Deus irá segurar, that put their trust in Him. mas sim aqueles que confiam nele, ele irá dar tudo a você. You need to cry out before God. Precisamos clamar perante Deus. The more you cry, O mais que você clame, the more you will receive. mais você irá receber. Don't be ashamed to cry out. Não tenha vergonha de clamar a ele. The baby that cries the loudest, A criança que mais chora, that is the baby that receives. este bebê irá receber. And if you all cry before E God, se nós clamamos perante Deus, heaven will come down. o céu descerá. Hallelujah. Upon this revelation, Sobre esta revelação, says, I will build my church, eu edificarei a minha igreja, and the gates of hell cannot prevail against it. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. God never changes his mind about His word. Deus não muda o seu parecer concernente à sua palavra. And even back in the Old Testament, E mesmo de volta no Velho Testamento, the children of Israel, os filhos de Israel, they are the people of God. eles eram o povo de Deus. And Israel is always a type of the church. E Israel sempre é um tipo da igreja. And one time they were in battle E uma vez eles estavam na batalha with the Philistines. com os filisteus. And they were in a position E eles estavam numa posição, that the Philistines, e os filisteus they had a champion tinham um campeão ali, by name of Goliath. por nome Golias. And he was defying the army of the living God. E estava desafiando o exército do Deus vivo. And he was throwing blasphemy every day. E ele estava lançando blasfêmia todos os dias. And the king E o rei and all the warriors around him, e todos os guerreiros em torno dele they were just taking it lightly. simplesmente estavam recebendo isso de uma maneira tão confortável. But then God sent His anointed. Mas Deus enviou seu ungido. God sent David. Deus enviou Davi. He was little in stature. Era pequena a estatura. Saul was head and shoulder above him. Talvez o Saulo era muito maior do que ele. But Saul was not inspired. Mas Saulo não era um homem inspirado. David was inspired. Davi era inspirado. And when he came into the camp, Saul. E quando ele entrou na tenda, quando ele entrou ali na tenda, when he heard what was happening, quando ele ouviu o que estava acontecendo, he says, how could you ele disse: como você listen to someone pode ouvir tal that is defying our God? que está simplesmente desafiando o nosso Deus? Is there not someone to stand up against him? Não há ninguém que pode permanecer contra ele? But there was none. Mas não havia nenhum. But David, that anointed, Mas Davi, debaixo daquela unção,
he had a revelation from God. Ele teve uma revelação de Deus. And he also had an experience with God. E ele também teve uma experiência com Deus. Revelation brings stimulation. Porque a revelação traz estímulo. And it stimulates you. E isso te estimula. And make you act upon the word of E God. faz com que você age sobre a palavra de Deus. And David acted upon the word of God. E Davi estava agindo sobre a palavra de Deus. And he began to testify to the king. Ele começou a testificar para o rei. He says, I'm going to go and fight the giant. Ele disse, eu irei lutar contra este gigante. The king says, you? O rei disse, você? So you making fun. Você está fazendo brincadeira. This is not a little boy's job E esse não é um serviço de um menininho to face that giant. para enfrentar aquele gigante. But as he testified, Mas enquanto ele estava he testificando, says, King, ele disse, rei, the God in who I serve, o Deus da qual eu sirvo, he gave me victory over the lion. ele me deu vitória sobre o leão. He gave me victory over the bear. Ele me deu vitória sobre o urso. And he can give me victory over this uncircumcised Philistine. E ele também pode me dar a vitória sobre esse incircunciso filisteu. And the king told him, E o rei disse para ele, well, you can make an effort. pode então fazer alguma coisa. He says, Ele disse, I'm going to give you my helmet. eu irei te dar o meu capacete. I'm going to give you my armor. Irei dar a você minha armadura. I'm going to give you my breastplate. Eu irei colocar para você todas as minhas defesas. I'm going to give you my shield. Eu irei dar para você meu escudo. I'm going to give you my sword. Eu irei dar para você minha espada. And David, when he tried it on, E Davi, quando ele testou aquilo, it could not have fit him. não dava certo nele, não vestia ele. We cannot go by each other's experience. Nós não podemos ir através do You experiência need de to cada have a um. personal experience Precisamos ter a nossa própria experiência of who God is. de quem Deus é. And David said, King, E Davi disse, rei, I have never proved these things, eu nunca provei estas coisas, but I have proved my God. mas eu tenho provado meu Deus. So David, Então Davi, he went down to the brook, ele foi ali embaixo, water. ali perto do riacho, água. Water represents the word. Vocês sabem, água representa a palavra. And David had in his bag, E Davi tinha dentro da sua bolsinha, he had a sling. ele tinha ali uma funda. That sling represents faith. E essa funda pode representar a fé. And when he went down to that water, E quando ele chegou até a água, David picked up 5 stones. Davi pegou 5 pedras. It represented the grace of God. Representava a graça de Deus. You had the stones, Você tem as pedras, you had the water, você tinha ali a água, and you had the sling of faith. e você tinha também ali a funda, que é a fé. So we see what happened. Então nós estamos vendo o que está sucedendo. David, Davi, he was sure of victory ele tinha certeza da sua because he vitória. had an experience with God. Porque ele tinha uma experiência com Deus. He had a revelation of who his God was. Ele tinha uma revelação de quem era Deus. So he went out to fight. Então ele foi ali para a batalha. And when the giant saw him, E quando esse gigante viu ele, he says, you sent a little boy to fight me, você enviou um menino para brigar comigo, para lutar comigo? and he come to me with a sling. E ele vem comigo com uma funda? Do you take me for a dog? Você pensa que eu sou um cão? Are you going to shoot me? Que você irá me embalar com isso aí? But he told the giant, Mas ele disse para o gigante, I come to you eu vim a você, in the name of the Lord of hosts. no nome do Senhor dos Exércitos. Hallelujah. Says, you come to me with shields and spears. E disse, você vem a mim com todos esses escudos, armaduras e espada? I come to you in the name of the Lord of hosts. Mas eu vim a ti em nome do Senhor dos Exércitos. And David began to sling by faith. Então Davi começou a mover aquela fé. And when the revelation came forth, E quando a revelação saiu daquela fé, that stone, aquela pedra, it hits the giant in his e forehead. quando aquilo atingiu o gigante na sua testa, He hit him in his intellect. isso atingiu ele no seu intelecto. And he fell to the ground. E ele caiu ao chão. No intellectual giants Nenhum gigante intelectual can stand up to this word, pode permanecer perante esta to palavra, this revelation. perante esta revelação. This is from God. Isto é de Deus. The Bible tells us A Bíblia nos disse that they're ever learning que todos que aprenderam, are never able to come to the truth. eles jamais seriam capazes de vir para a verdade, It doesn't come by education. porque não vem através da educação. It is the grace of God to É a us. graça de Deus para nós. We're thankful this evening Nós somos agradecidos nesta noite for the grace of God. pela graça de Deus. Hallelujah. The word of God to us, Aleluia, porque é a palavra de Deus para nós. it's marvelous. É maravilhoso. I will read one more quote here. Somente vou ler mais uma citação. The prophet of God tells O us, profeta de Deus nos disse: you get the picture. você tem que ter esta foto. It's the church in the last days, É a igreja dos últimos dias. the evening time.
no tempo do entardecer, Evening lights are here. porque a luz do entardecer está aqui, It's the time the angel of the Lord in his supernatural porque é o tempo quando o anjo de Deus está no seu sobrenatural is revealing himself to the Rebecca, e está revelando a si mesmo para a the Rebeca, bride of Isaac. a noiva de Isaac. Are you the Rebecca tonight? Vocês não são a Rebeca desta noite? That God is revealing himself to? Porque Deus está se revelando a você como então aconteceu? And somehow E de qualquer maneira, or another, she moved to go to the waters of life. ela moveu e foi até a esta água da vida. When the word of God comes to you, Quando a palavra de Deus vem a vocês, you does not stay still. você não irá permanecer ali parado. You move to the waters of life. Você irá mover-se em direção à água da vida. The prophet of God says, Amen. O profeta de Deus disse aqui, amém. Oh my. Oh, My heart is turning over with joy. meu coração está palpitando de alegria. I can hardly preach when I think of that. Eu quase não consigo pregar quando eu penso a respeito disso. The evening time is come. O tempo do entardecer tem chegado. The angel of the Lord in the message. O anjo do Senhor na sua mensagem. It goes forth and woos the Rebecca E isto vai até ao encontro com a Rebeca. to come to the waters of life. E trazendo ela até a água da vida. Moving of the supernatural. O mover do sobrenatural. Are you thankful? Vocês estão agradecidos? This is a supernatural gospel. Esta é uma mensagem sobrenatural. It takes a supernatural people E isso toma também um povo sobrenatural. with a supernatural faith Com uma fé sobrenatural. to live in this time, Para viver neste tempo. to live in this day. Para viver nesses dias. Let us all stand together. Então vamos nos ficarmos de pé juntos. And I'm going to read one more quote what the prophet of God says. E enquanto eu leio esta última parte que o profeta de Deus disse. In perfect faith, Na fé perfeita, he tells us, ele nos disse: no one can take your place. ninguém pode tomar o seu lugar. Amen. Amém? You're in God's economy. Vocês estão na economia de Deus. No one can do it. Ninguém pode fazer isto. That's his love to you. Este é o amor dele para você. Then, Então, won't your love reach back to him? não voltará o seu amor para ele? And there's a love affair. E ali há um amor de temor? No matter what the situation is, Não me importa em que situação você se encontra. circumstances Ou que tipo de circunstâncias. is governed by the love Mas tudo isso será governado através do amor that creates faith. que cria a fé. And God loves you. E Deus ama vocês. And you love God. E vocês amam a Deus também. And you love one E another. vocês amam um ao outro. And that brings faith. E isso traz fé. He says, all right, Ele diz, ok. then Então, it can't keep from bringing out just exactly what God promised it would do. então isso fará com que saia de você exatamente aquilo que Deus tem professado a respeito de você. Faith operates by love. Fé opera através do amor. But it takes a revelation from God. Mas isso você tem que obter uma revelação de Deus. And if you have that revelation E se você tiver esta revelação of who God is, de quem Deus é, then you cry out before Him. então você irá clamar perante All Ele. things are possible Todas as coisas são possíveis to those that believe Him. àqueles que creem nele. In conclusion, E conclusão, there is no other prevailing power não há nenhum poder que pode vencer. that is greater Nenhum poder que é maior. than the revelation of God's word. Maior do que a revelação We da thank- palavra de We Deus. thank God this evening Nós agradecemos a Deus nesta that He noite. has given us spiritual eyes salve, Que Ele tem nos dado uma visão espiritual. that we could see in the word of God. Que nós podemos ver na palavra de Deus. God is good to us. Que Deus é bom para Let conosco. us continue serving God. Vamos continuar servindo a Deus. We love you Nós amamos vocês. and we enjoy the fellowship being with you. E nós gostamos muito desse companheirismo com vocês. All the warm welcome, Todos estes calorosos bem-vindos. the hugs and the smiles. Todos os sorrisos e abraços. We know it's straight from the heart. Nós sabemos que isso vem dos vossos corações. And we are children of God. Nós somos todos filhos de Deus. Let us continue to love one another. Vamos continuar amando uns aos outros. And may the love of God be with you. E que o amor de Deus possa estar com vocês. God bless you richly. Deus abençoe todos vocês.
Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Graças a Deus. O diabo odeia esta revelação. The devil hates this Mas revelation. você ama esta But revelação. you love this Quantos revelation. amam esta revelação? How Diga many amém. love this revelation? Quantos estão felizes nesta noite por ter esta revelação por dentro de sua alma? Então você agora reconhece a sua cura. Deus tem te curado nesta God has noite. been curing you this evening. Deus tem te libertado pelo poder da God has been palavra. making you free by the power of the word. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Diga comigo agora. Say with me now. O Senhor The Lord tem revelado a minha cura. had been revealed my cure. O Senhor tem revelado a minha The libertação. Lord had been revealed my O freedom. Senhor, The Lord. vamos dizer fortes, o Senhor Say strong, the Lord tem me revelado had a been revealed minha to me my vitória. victory. E o profeta disse: o menor, o mais fraco dos membros do corpo do Senhor, ainda é forte, Is strong porque está em cima de Satanás. because it's over E você Satan. pisa agora nesta And you can doença, match the você sickness. pisa nesta You enfermidade. can match the sickness. Aleluia. Hallelujah. Levante sua mão, aleluia. Dê glórias ao Senhor agora, glorifique. Você já foi curado. You have been cured already. Você já foi curada. You have been cured already. Você já recebeu a sua bênção. You receive your cure. Aleluia. Apenas glorifique a Just Deus. glorify the Lord. Quantos creem que receberam isso? Quantos creem que a revelação atingiu sua alma? How many believe that the Então revelation apenas has vamos touched your glorificar a soul? Deus. Vamos Well, glorificar a Deus. Dê glória a Deus Glory to agora. God. Agradeça a Deus agora. Thank the Lord. Aleluia. Hallelujah. Vamos dizer Say aleluia. hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Algo aconteceu em minha vida. Happened in my life. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus continue vos abençoando. God continue to bless you. Eu vou falar agora do amor de Deus, que em favor dos filhos seus muita coisa realizou. O seu amor é muito grande, não tem fim. A tantos desesperados, ele aqui abençoou. Jesus é bom demais. Você não conta as maravilhas que ele faz. O seu amor não terá fim. E hoje Cante, igreja, cante. Jesus é bom demais. a Bíblia fala de um cego que sofreu, pois vivia neste estado desde o tempo em que nasceu. Jesus olhando para ele com amor, misturou mel e saliva e ele curado ficou. Jesus é bom demais. Jesus is very good. Você não conta as maravilhas. Ele é bom. Jesus é bom. Esse é Deus. Não terá fim. What happened? E hoje ele está presente aqui. And here he is with the present. A mulher tinha problema de coluna, de 18 anos corcunda, quanta dor ela passou. Ao encontrar o homem de Nazaré, tão grande foi sua fé, sua coluna endireitou. Jesus é bom demais. He is very good. Você não conta as maravilhas que ele faz. And you can see the marvelous O things he seu has done. His amor love não terá fim. would have end. E hoje ele está presente aqui. Today he is present here. A Bíblia fala da viúva que perdeu o seu filho tão querido, ao quanto ela sofreu. Bible talk about the Mas woman that Jesus lost her Cristo mais child. uma vez operou, chamando aquele menino
Calvary, ele então ressuscitou. and that boy had been resurrected. Jesus é bom, Jesus is good. é bom demais. He is very good. Você não conta as maravilhas que ele faz. And you cannot count the marvelous O things he has seu done, because amor his não love terá fim. wouldn't have end. E hoje ele está presente aqui. And today he is present Jesus here. é bom, Jesus is good. é bom demais. Very good. Você não conta as maravilhas que ele faz. You cannot count the marvelous O things he has seu done. His amor love não terá fim. wouldn't have end. E hoje ele today, está presente aqui. He is present here. E hoje ele está presente aqui. Today he is present here. Amém. Amen. Se tivéssemos tempo, emendaria assim, ó. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. I can sing Amanhã that em Goiânia. Sing my A people that festa em Goiânia, the amanhã, feast would culto de end. oração. So tomorrow, Terça-feira, tomorrow, abertura de mais um encontro Tuesday would be the opening of the nacional convention em Goiânia. A festa there não vai in acabar. Goiânia. The feast would end. Agora, o tamanho da gratidão da igreja por termos estes anjos de Deus aqui conosco Now let us see the vai ser o thankful of the tamanho church. do seu Deus te abençoe. Would be the greatest Para of your todos God esses bless. Let us pastores. hear your God bless. Agora é a igreja que vai dizer assim, mas de Now, coração mesmo, the Deus church will vos say, abençoe. God bless Vamos. you. E Deus abençoe pastor Maxwell, pastor, todos os pastores de suas igrejas. A igreja God bless you and all manda of saudação para as igrejas. Send the greetings to the church. Então diga, Deus vos abençoe. Mais uma vez, levante as duas mãos assim, ó, para Raise ele. your hands like this. Aleluia! Deus vos abençoe, Deus vos God bless recompense. Deus abençoe as igrejas em conexão nesta God bless all the noite. church in connection. Abraços agora e abraços, abraços. Aleluia. Pastor Isaías. Isso. Abraços, irmãos. I Abraço. was just a child Eu era apenas uma criança when I felt the Savior's leading. quando eu senti o Salvador I was drawn to what I could not e eu fui chamado ali understand. e estava ali alimentando-me For the cause of Christ, por causa do carro de I have Cristo. spent my days believing Eu estava crendo nele that what He have of me is who I am. As I come to see the weaker side of me, enquanto eu vim ver os mais fracos perto de mim. I realize His grace is what I Eu need. reconheci que eu precisava de graça. When sin demanded justice for my soul, Que ali estava mercy said no, a misericórdia. I'm not venceu. gonna let you go. Mas a misericórdia disse, I'm not gonna let you slip away. eu não deixarei você escapar. You don't have to be Você não precisa afraid. ter medo. Mercy said no. Misericórdia disse não. Sin will never take control. O pecado não tomará controle de você. Life and death stood face to face, and darkness tried to steal my Enquanto a heart morte e away. pecado tentou roubar meu coração. But thank you, Jesus. Mas obrigado, Jesus. Mercy said no. Misericórdia disse não. God so loved the world, Mas Deus amou o mundo de tal that He maneira sent His Son to save us. que Ele enviou seu Filho para nos salvar. From the cross He built a bridge to set us free. E ali na cruz Ele construiu uma ponte para nos salvar. Within our hearts, Mas ali no profundez there do is coração, a war that rages, ali está and it makes the sacrifice E Ele fez so um hard sacrifício to see. tão difícil para nos ver. Oh, when midnight fell on crucifixion, Oh, naquela meia-noite, naquele dia de crucificação, the light of hope, it seems so far away. aquela
nosso Senhor. I'm not gonna Misericórdia let disse you não. go. Eu não deixarei você ir. I'm not gonna let you slip away. Eu não deixaria você ir You don't embora. have to be afraid. Não precisa ter medo. Mercy said no. Misericórdia disse não. Sin will never take control. O pecado não tomará controle de vocês. Life and death stood face to face, and darkness tried to steal my heart. Enquanto o pecado e a morte estavam tentando roubar meu coração, Thank you, Jesus. Hallelujah. então eu disse obrigado, Jesus, porque misericórdia disse não irei permitir. Now when heaven looks at me, it's through the blood of Jesus. Tudo isso através do sangue de Jesus. Me of one day, Lembrando-me daquele dia, daquele Mercy said no. Misericórdia disse não. I'm not gonna let you go. Eu não deixarei você ir. I'm not gonna let you slip. Eu não deixarei você You don't escapar. have to be afraid. Você não precisa ter medo. Mercy said no. Misericórdia disse não. Sin will never take control. O pecado não tomará controle de vocês. Oh, life and death stood Oh, face to vida face. e morte estavam face a Darkness face, tried to steal my tentando heart roubar meu away. coração. But thank you, Jesus. Mas obrigado, Jesus. Mercy said no. Misericórdia disse não. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Mercy said no. Misericórdia disse não. Thank you, Jesus. Obrigado, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.